A gente está vendo aqui, te acompanha no GGN, inclusive a gente acha bastante curioso aquele artigo, né, que você fez, xadrez da contagem regressiva para a queda de Bolsonaro, né? Você acha que ele cai mesmo? É impossível ele ficar, né? A questão é o tempo. Aliás, hoje eu tentei avançar um pouquinho mais na complexidade do país, porque você tinha um pacto que se formou no impeachment, fundamentalmente em torno do antilulismo e do que alguns chamam de luta de classe, aquela reação contra as políticas sociais e tudo isso estimulado pela Lava Jato. O bolsonarismo, na verdade, é uma expressão meio degringolada do grande motor da ultradireita, que é a Lava Jato, né? Então, quando a Lava Jato vem com a questão do inimigo, a questão do foco único, da luta anticorrupção, e daí no Supremo ela usa de ferramentas, grupos de direita usam de ferramentas aí para mudar a opinião de ministros, que nem Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin. Então ali você desmonta institucionalmente o país, né? E depois do golpe, da prisão do Lula, de ter jogado o PT para escanteio, digamos, essas bandeiras elas se diluem. E se diluindo, você tem um conjunto de contradições que estão emergindo. A primeira é a notória incapacidade aí dos bolsonaros de governar, né? Bolsonaro não dá. Você pode dizer que ele é direita, que é isso e aquilo, é idiota. Isso aí é. Não estou usando no sentido ofensivo, naquele sentido literário mesmo. É o idiota clássico mesmo, né? É o sujeito que se destrói, se autodestrói sozinho, né? E daí, com essa incapacidade dele de ter qualquer racionalidade, somado aí às aspirações do ministro da Educação, ministro das Relações Exteriores, o negocismo do ministro do Meio Ambiente, incapacidade de negociar com o Congresso, você coloca na economia um Bolsonaro com PhD, que é o Paulo Guedes. Então, digamos, o governo, ele já há um consenso no meio empresarial, na primeira divisão da mídia, que esse grupo que é Globo, Folha, Estado, da total incapacidade dele de conduzir o país. Você tem um risco de país aí, né? E a partir daí você tem outras pautas aí que vão gerando os tiroteios aí e acabando com aquela unidade inicial, né? A pauta de costumes. De um lado você tem aí, curiosamente, né? Você tem os evangélicos fundamentalistas, para separar dos evangélicos modernos, e o PCC, por exemplo, investindo contra as religiões afro. Pois é, destruíram, né, candomblé, o centro de candomblé no Rio de Janeiro, é interessante que esse jogo político envolve PCC, envolve milícias, envolve milícias digitais, envolve Lava Jato, para você ver o que foi o desmonte institucional do país, né? Então você tem em torno das pautas morais, você tem em torno da democracia versus ditadura, você tem conflitos em todas essas áreas. O que vai resultar disso pode ser um Mourão reaglutinando a direita, pode ser um Mourão tentando reconduzir uma pacificação. É um jogo complexo, né? Exato. Mas essas questões das pautas também, da Previdência, né? Do PEC da Previdência e também central, né? E o anticrime lá do Moro, o pacote anticrime. Parece que, teve um tiroteio danado, né? Entre eles, mas parece que nesse quesito aí eles se juntam, né? Não é isso? Mas a Previdência eles vão ter que acordar porque você tem essa questão do benefício de prestação continuada, salário, que são coisas, grandes maldades que eles colocaram, mas não é o ponto central. Aquilo é para colocar, para tirar mais tarde. Tá. O ponto central é a capitalização da Previdência, que acaba com a Previdência pública. Porque é impossível, se você tem uma Previdência que é deficitária hoje, como é que você vai garantir essa Previdência se parte dessa Previdência, a parte do pessoal de melhor renda e mais capacidade de contribuição, vai para a Previdência privada? Então é um trabalho absolutamente irresponsável de destruição de uma Previdência que foi criada no regime militar. Essa questão de taxar de vermelha e tudo é uma maluquice ideológica aí que eles pregam, né? Quer dizer, mas você acha que vai poder, em algum momento, ficar claro isso? Porque na mídia está assim, é preciso ter, enfim, passar nessa reforma da Previdência, porque a gente precisa ter credibilidade, o Brasil precisa... Você tem que resolver. Jornal Nacional direto isso, né? Não, aquele negócio, se não fizer, o mundo acaba, né? Isso, exato. Apocalipse total. Você tem que ter mudanças na Previdência que estavam vindo gradativamente. Sim, o próprio Fernando Henrique, Lula e Dilma, porque a Previdência não é... Você dá um toque e muda. São coisas que mexem com décadas, né? Então já estava vindo gradativamente.
Você tinha que reduzir, de alguma forma, a previdência do setor público, do setor militar, do judiciário. É um grande peso. Aí você tem que ter mudanças nesse sentido, né? Mas aí, como sempre acontece, você vai colocar, vai recair em cima do Sistema Geral de Previdência, né? E o que eles fizeram normalmente no debate da Previdência foi colocar o INSS como grande problema de orçamento público aí, isso para não pegar essas chamadas categorias de carreira do Estado que ganham aposentadoria integral, né? E um ponto central é o seguinte: se você vai falar de previdência, você tem que incluir a reforma fiscal. Quer dizer, hoje a maneira como o capital é taxado vis-à-vis a folha de salários é uma maluquice, é uma desproporção grande, né? E com a legislação trabalhista, com a mudança da legislação trabalhista, eles quebraram a perna de um dos grandes sistemas de arrecadação, que é a folha de salários, que é uma criação do Roberto Campos. Então o que eles estão fazendo é uma irresponsabilidade, porque eles querem destruir o que está feito e não tem a menor noção sobre o que colocar no lugar. Vamos pegar o CLT. O pessoal fala, isso é uma herança getulista. Coisa nenhuma. Quando chegou em 64, no período do Castelo Branco, o Roberto Campos fez uma mudança na legislação trabalhista, que tinha garantia de estabilidade muito grande para o trabalhador, mudou, mas colocou uma coisa lógica no lugar, que era o fundo de garantia, a previdência social amarrada à folha de salários, que antes eram específicas aí dos IAPTECs da vida, com o fundo de garantia financiar a infraestrutura e a habitação. Então, uma baita engenharia. Que vem esses caras, eles falam, não, isso é getulismo, a imprensa cai e já sai batendo. Então, quando eles desmontam e a formalidade do trabalho, como mostrou o período Lula e um pedaço do período Dilma, foi essencial para a explosão do mercado de consumo, porque é a formalidade que garante acesso ao crédito. Então, eles desmontaram tudo isso de uma forma irresponsável, né?